AIDS felina. Você já ouviu falar sobre essa doença em felinos, no seu gato? Sabe como pode ser transmissível? Já entendeu alguma coisa sobre isso? Eu, particularmente, não sabia que existia AIDS nos felinos também. Portanto, hoje, o nosso quadro de bicho, você vai entender um pouco mais sobre isso. Está no ar, quadro de bicho. Oh, coisa de bicho, perdão, olha só. Aqui ao meu lado, temos aqui a veterinária Ieda Coelho. Seja bem-vinda, Ieda, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Hoje eu quero entender tudo sobre isso. Afinal, eu tenho uma gata que às vezes a gente diz que ela é uma capivara, que ela tá bem gordinha. Mas é a Ágata, a minha gata, e eu morro de medo dela pegar uma doença como essa. Já explica pra gente o que é a AIDS felina. A AIDS felina ela é causada pelo vírus da imunodeficiência felina. É conhecida como a FIV. Ela vai gerar um enfraquecimento do sistema imunológico dos gatinhos. É semelhante à AIDS humana. Isso. Mas ela não tem transmissão com os humanos. É uma doença exclusiva de felinos. Mas existe a transmissão sexual entre os felinos? Como é que o felino pega essa doença? Não existe transmissão sexual. A transmissão acontece principalmente por mordeduras mais profundas, onde ocorre contato sanguíneo. Podem existir outras maneiras de transmissão, como, por exemplo, o compartilhamento de bebedouros, comedouros, por lambeduras, mas daí já é de uma forma mais rara. O comum mesmo é por meio de mordeduras. E acaba sendo mais comum ainda em machos, pelo fato deles brigarem com os outros machos, terem um comportamento um pouco mais agressivo em relação às fêmeas. Mas pode acontecer também. Olha só, minha gente, você que está ligando aí a TV agora, a gente está falando sobre AIDS felina aqui. A gente está falando sobre AIDS felina, uma doença que eu particularmente nunca imaginei que teria em felinos, né? Lembrando que são só nos felinos, tá? Nos gatinhos. Se você tem gatinho em casa, se você tem um pet aí felpudo, essa conversa é para você. Nayna Lima também está aqui com a gente. Nay, você já tem alguma dúvida aí sobre essa doença que acomete aí os gatinhos? Claro, quem tem um pet em casa precisa entender que tem demandas que você precisa observar. E eu já queria perguntar para a doutora a respeito dos sintomas. O que é que esse gatinho apresenta, doutora? Quais são os sintomas e qual é o tratamento? E a expectativa de vida? Tem cura? Esse bichinho pode ter uma qualidade de vida? Como a gente pode fazer para conduzir a vida desse gatinho com mais saúde, apesar de ter contraído o vírus? É um vírus? Me conte mais. O tratamento, primeiro, os sintomas, eu fiquei muito curiosa. Os sintomas, o tratamento e a qualidade de vida. Tá certo. Olha, os sintomas, eles são muito variáveis por conta da imunodeficiência, então acaba abrangindo e abrindo portas para infecções secundárias. Mas o mais comum de acontecer são gengivite, problemas respiratórios, digestórios, febres frequentes, uma série de sinais clínicos. Alguns animais também não apresentam nenhum sinal clínico. Eles podem conviver com essa doença... Como no ser humano, né? Exatamente, por anos, sem demonstrar sinais clínicos. Então, é importante que o tutor, ele perceba qualquer mudança de comportamento e já leve ao serviço veterinário. Em relação ao tratamento, infelizmente, não existe cura para essa doença. Mas a gente pode sempre fazer a utilização de medicações para fortalecer o sistema imunológico dos gatinhos e tratar as doenças secundárias que esse animal venha a estar apresentando no momento, certo? E a expectativa de vida, né? Fazendo esses tratamentos corretamente. Quanto tempo aí esse gatinho pode ter ainda, amiga? O gatinho ele pode viver por muitos anos, assim como um animal saudável mesmo. Isso vai depender do atendimento veterinário e tudo aquilo que ele estiver apresentando no momento. Então, é importante a gente sempre estar realizando exames e conversando com o veterinário da sua confiança para que a gente consiga manter a saúde dele e o sistema imunológico sempre adequado para que ele tenha uma vida tranquila. É importante também oferecer um ambiente de qualidade para esse gatinho, ração de boa qualidade. Tudo isso vai influenciar muito no estado geral de saúde dele.
É um gato que merece, precisa de mais cuidados, né? Então é muito importante para cá, né? Então é muito importante entender que agora precisa de todo o ambiente, de todo o ecossistema para cuidar desse gatinho de maneira mais certeira, mais profunda, enfim, faz parte da família. Eu tenho uma dúvida, Ieda, a minha gatinha, que é eu vou mostrar uma foto, depois se conseguir aí, Bris, dar alguma foto dela, que eu já mandei no grupo, enfim, você vai morrer de rir. Ela parece uma capivarinha, uma mini capivarinha. Ela é castrada, né, já é uma senhorinha, já deve ter ali seus 12 anos. Ela foi mordida, por exemplo. Por ser castrada, tem é mais fácil de proliferar ali a doença ou não? Tem alguma coisa? Não, na verdade, a castração, ela vai servir como um preventivo. Então, a castração evita mais que os animais tenham acesso à rua, porque eles acabam ficando mais caseiros. O ideal é a realização dos testes. Sim. Tem teste para FIV-FeLV, que é uma outra doença que pode estar relacionada também. São testes sorológicos. A gente também pode fazer um PCR para identificar realmente o RNA do vírus. Então, a castração não vai impedir do gatinho ter. Pode doença. acontecer. É uma maneira de prevenção, na verdade. Olha só, a gente tem aqui já algumas mensagens dos nossos telespectadores. Ieda, todo mundo já está participando, porque com certeza alguém tem algum gatinho em casa. Vamos ver aí, por favor, produção? Coloca aí na tela. Olha só. Oi, meninas, bom dia. Eu me chamo Érica e eu dei remédio de adulto para ele quando ele estava com AIDS. Ele morreu. O que causou? Ai, meu Deus, Érica. Bom, primeiro sinto muito. Doutora, a gente não pode dar remédio de ser humano para o animalzinho, né? Tem algumas medicações que a gente consegue pode. utilizar. Desculpa, eu não sei mesmo. Porque os componentes geralmente são os mesmos. O que vai mudar é a dosagem, a miligramagem. Sim. Não todos, claro, mas a gente consegue fazer a utilização. Mas nesse caso, a gente não sabe qual foi a medicação que ela usou, né? E assim, apesar dos animais com FIV positivo, eles conseguirem ter uma vida longa, nem sempre isso acontece, porque é uma deficiência imunológica mesmo, então sempre tem que estar atento. Olha só, minha gente, é importante, ó. Tudo tem um estudo por trás, um porquê. Você não pode achar que pode dar qualquer remédio. Tem que saber, tem que fazer toda essa investigação. Nana Lima, você tem alguma outra dúvida? Olha só, eu acho que o mais importante quando você ama o seu pet é conduzi-lo ao veterinário periodicamente, em um ambiente seguro, qualificado, para que o seu pet tenha exatamente o que ele precisa. Mas eu gostaria de perguntar para a doutora, aproveitando que ela está aqui com a gente, é uma profissional maravilhosa, para falar o que é que o tutor identificou, fez a sorologia, identificou que o seu bichinho, que o gato está lá com o sistema imunológico deprimido, passando por esse problema, com a AIDS felina. Quais os cuidados ele deve ter? Porque é muito comum, infelizmente, abandonar o bichinho, se apavorar e acreditar que vai contaminar a família. Isso não é real. O contágio acontece só de um gato para o outro quando há uma mordida mais profunda ou quando compartilha os utensílios, como a doutora deixou muito claro. Mas o que eu gostaria é que a senhora deixasse uma mensagem a respeito disso, que não precisa se desesperar e quais os cuidados o tutor precisa ter após esse diagnóstico. Certo. Então, uma maneira importante de prevenir já tudo isso acontecer é por meio da castração e mantendo os gatinhos dentro de casa. Certo. Então, é importante também a realização da testagem para novos gatinhos que, porventura, venham morar dentro de casa e em todos os gatinhos de casa. Como eu já falei antes, é uma doença exclusiva de gatos, então não precisa se preocupar em relação a cães e a outros animais. É importante também essas visitas regulares ao veterinário para a realização de exames, fazer um check-up geral, ver se está tudo ok, principalmente com o sistema imunológico. Porque às vezes tem gente que tem animalzinho, aí só quer dar cheirinho e ficar ali, mas não quer cuidar, Ieda. Eu tenho certeza que você, com certeza. Recebe muitos tutores assim e nem fazem por mal. Eles amam o bichinho, mas esquecem de cuidar, de fazer os devidos cuidados, de levar periodicamente ao veterinário. Mas, gente, é imprescindível. É um filho, você tem que cuidar, né? Sim, é verdade. E aqui fica o meu convite também a todos os tutores, venham conhecer o HVT. Nós contamos com uma estrutura completa, com centro cirúrgico, setor de internação, laboratório, exames de imagem e funcionamos 24 horas. Então, estamos sempre prontos para atender. Bacana. Temos mais uma pergunta aqui, uma mensagem do nosso telespectador. Vamos olhar aqui, por favor, produção? Bota na tela. Olha, pega na mordida nas ruas.
Eu acho que sim, né, doutora? Sim, sim, principalmente nas ruas, porque nas ruas acabam tendo esses gatinhos de rua que já estão contaminados. E pode acontecer de contaminar um gatinho que esteja saudável. Então, isso é muito comum. Temos mais mensagem? Olha só, todo mundo participando, hein, amiga? Vamos ver aí, vamos ver. Oh, meu Deus, que imagem. Ai, eu sou louca por gato. Ai, Eda, eu fico toda emocionada. Vamos ver. Bom dia, tem um gato e um cachorro. E essa doença pode passar para outro animal, tipo um cachorro, se caso o gato estiver com a doença? A doutora já explicou que não. Mas, porventura, esse telespectador pode ter ligado a TV agora. Explique isso novamente, por favor. Não existe essa preocupação em relação a cães e aos seres humanos ou a outros animais. É uma doença exclusiva entre os felinos. Beleza. Ok? Então, ó, lembrando, turma, a importância, você que é um tutor pra cá, né? Você que é tutor, como a Ana muito bem falou, muito bem pontuou, você precisa cuidar do seu gatinho, levar periodicamente ao veterinário, ter esses cuidados, esse olhar atento. É importante, como é uma doença muito silenciosa, né, Ieda? Você pode até ressaltar novamente, tem muitos casos onde os gatinhos não demonstram, né? A gente não consegue perceber os sintomas, porque, enfim, os sintomas, eles não são identificados ali em alguns aspectos. Portanto, é muito importante que esses tratamentos, na verdade, que esses exames sejam feitos periodicamente, né, Ieda? Sim, é verdade. É uma doença silenciosa, muitas vezes, e ela acontece de uma forma crônica e progressiva. Isso significa que ela se desenvolve de uma maneira mais lenta e dura bastante tempo. Então, qualquer mudança de comportamento já é suficiente para o tutor levar ao veterinário. Tá aí. Ieda, muito obrigada. Adorei entender um pouco mais sobre essa doença. Não imaginava que existe uma AIDS nos felinos também, né? Infelizmente, mas é importante a gente ficar muito atento para você que tem gatinho. Eu tenho a minha Ágata, então ficarei super atenta. Já vou levar lá no HTV. Por favor. É HTV, não é isso? HVT. Desculpa, meu amor. HVT, para fazer os exames, deixar ali a minha gatinha nos trinques. Perfeito. Qual é o Instagram para eles seguirem o nosso HVT _Teresina. Perfeito, tá aí, HVT _Teresina. Ieda, muito obrigada. Eu Vou agradeço. Ficar conversando aqui um pouquinho ainda com você, que eu tenho outras dúvidas. Tá certo.